Olá, sétimo ano, bom dia. Vamos continuar então o assunto sobre alimentos, sobre alimentação. Nós vimos na semana anterior que os alimentos eles são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. E aí hoje nós vamos conversar a respeito de uma pesquisa que alguns cientistas da Universidade de São Paulo realizaram e que eles perceberam que existiram mudanças na alimentação de pessoas que vivem nas grandes metrópoles brasileiras no período de 1974 a 2003. O que eles observaram? Que durante este período, cerca de 400% houve aumento de cerca de 400% no consumo de refrigerantes, cerca de 400% de aumento no consumo de biscoitos, cerca de 80% de aumento no consumo de refeições prontas, os fast food ou as comidas rápidas, cerca de 50% de aumento no consumo de carne, cerca de 36% de aumento no consumo de leites e derivados e cerca de 16% no consumo de óleos e gorduras vegetais. Também observaram que houve uma diminuição de cerca de 84% no consumo de ovos, cerca de 50% de diminuição no consumo de peixes, cerca de 30% de diminuição, no aumento de feijão e de raízes e tubérculos, e também uma queda de 23% no consumo de arroz e de açúcar. Então vamos pensar aí desses alimentos que eu comentei aí, que eu falei dos dados. Esses alimentos fazem parte da sua alimentação? Será que esses alimentos que houve queda, será que eles fazem mal para a saúde? Ou será que aqueles que tiveram aumento da quantidade de consumo, será que eles fazem bem para a saúde? E aí uma outra pergunta para eu fazer para vocês a respeito deste assunto, que envolve vocês. Será que você tem hábitos alimentares saudáveis? E você acha que o brasileiro está comendo melhor ou pior quando a gente compara, os dados dessa pesquisa de 1974 a 2003? O que vocês acham? Eu acho que os brasileiros estão comendo muito mais comidas industrializadas, a gente viu aí, em suas refeições, e isso não é uma coisa boa, Bem, gente, a alimentação, como a gente falou, ela é essencial para a sobrevivência dos humanos. Os alimentos, eles nos fornecem inúmeras substâncias necessárias para o desenvolvimento, para o crescimento do nosso corpo. E é justamente por meio do alimento que a gente consegue energia necessária para realizar as nossas funções, Eu falar aqui, eu já estou gastando energia. Você assistir a aula já está gastando energia. E é justamente a partir do que a gente come que a gente obtém energia para realizar as simples atividades até as mais complexas, tá? Então, tudo que nós comemos são constituídos de substâncias químicas e essas substâncias químicas são essenciais para o nosso organismo. E essas substâncias químicas recebem nome de nutrientes, tá? Geralmente, os alimentos eles são compostos por mais de um tipo de nutriente, só que em diferentes proporções. Então, eu como o arroz, ele tem algumas substâncias em diferentes proporções, algumas em maior quantidade que outras. No entanto, não existe um alimento que contenha sozinho todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Algumas pessoas dizem que o leite materno é um alimento completo, outras pessoas dizem que o ovo é um alimento completo, mas até esses dois aí que são ditos como alimentos completos, eles também são incompletos porque eles não têm todos os nutrientes que nós precisamos. Por isso, gente, a nossa alimentação deve ser uma alimentação composta por um cardápio variado, equilibrado, que garanta a ingestão de diversos tipos de nutrientes necessários, tá? Como eu falei agora do leite materno, só uma informação importante. Ele é o único alimento que contém todos os nutrientes necessários, sim, mas para o bebê, durante os primeiros meses de vida. Por isso que até completar 6 meses é tão importante que a mãe amamente o seu filho. Por quê? Porque esse alimento, o leite materno, ele não precisa ser complementado até essa idade de vida, tá? É um alimento completo até uma criança de 6 meses. O leite materno é o alimento ideal para bebês, tá? Pois além dele fornecer os nutrientes necessários ao desenvolvimento, gente, ele também vem trazendo o que nós chamamos de anticorpos. A mãe, durante a gravidez, ela vai tomar vacinas e essas vacinas serão levadas para o filho a partir do leite materno. Então, vai levar os anticorpos para o bebê dessa forma. Bem,
Como eu disse, os alimentos possuem nutrientes, são substâncias químicas. Os principais nutrientes presentes nos alimentos são os carboidratos, os açúcares, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os sais minerais. A água também está presente nos alimentos, viu, gente? E ela é essencial para dissolver as substâncias minerais e tornar possível o funcionamento do nosso organismo. O carboidrato, ele também é um nutriente que também é fonte de energia. A gente viu isso lá na nossa primeira aula, né? O carboidrato é um nutriente que nós precisamos em grande quantidade, assim também como as proteínas e os lipídios. Então, são nutrientes que nós necessitamos em maior quantidade: carboidratos, proteínas e lipídios. E existem também alimentos que nós precisamos em menor quantidade, que são os sais minerais e as vitaminas. Então, vamos ver o que é isso, alimentos que nós necessitamos em maior quantidade. Todo esse material que está sendo usado nessa aula é fonte da internet, tá bom? Bem, em sua maioria, os macronutrientes são nutrientes que ajudam a fornecer energia e o organismo precisa deles em grande quantidade. Água, carboidratos, gorduras e proteínas são classificados como macronutrientes. Os carboidratos evitam que as proteínas dos tecidos sejam utilizadas para fornecimento de energia. Os da categoria simples estão presentes no açúcar, no mel. Já os complexos estão no pão, no arroz, no milho e na massa. Bem, existem aquelas então, os macronutrientes, que são proteínas, que são gorduras, que são carboidratos e também a água, né? As gorduras, gente, elas vão proteger os órgãos contra as lesões que aconteçam no nosso corpo, manter a temperatura do corpo numa situação adequada, ajudar na absorção de vitaminas e dar a sensação de saciedade. Já as proteínas são necessárias para o crescimento, para a construção, para a reparação. Isso tudo nós vimos na aula anterior, né? E elas também estão presentes na composição do sistema imunológico. Já os micronutrientes são aqueles que nós precisamos em menor quantidade, que são os minerais e as vitaminas. Nós precisamos em menor quantidade quando comparado aos macronutrientes, tá? E a principal função deles no nosso organismo é ajudar no funcionamento, na regulação do nosso metabolismo e das funções das células, tá? Então, tá na questão da defesa. E aí nós temos que consumir inúmeros tipos de vitaminas importantes, inúmeros sais importantes, sais minerais importantes para o funcionamento do nosso corpo. Lembrando aqui que nós já falamos na aula anterior, quanto mais colorida a alimentação, mais provavelmente equilibrada ela está. Lembrando que não é um colorido de M&M, né, de um chocolate, mas sim de verduras e legumes e carne e ovos e leite e cereais e leguminosas e assim por diante. Então, nós já sabemos dessas informações. Bem, os carboidratos, que são conhecidos também como açúcares, são fontes de energia. Eles constituem, então, a maior fonte de energia da maioria dos seres vivos. É um tipo de açúcar e, na ausência desse nutriente, o nosso organismo ele vai converter gordura em energia e, na ausência de gordura, ele converte as proteínas. Então, embora gorduras e proteínas também sejam fontes de energia para o nosso organismo, as transformações exigem mais esforço do que a utilização da energia encontrada nos carboidratos. Por isso, eles são extremamente importantes na nossa alimentação, né, gente? E eles devem ser consumidos em maior quantidade do que as proteínas e as gorduras, tá? Quando a gente fala em calorias, geralmente nos alimentos a gente usa muito observar as calorias não são nutrientes, tá? Mas é uma forma de nos contar, de representar a quantidade de energia que o organismo retira dos alimentos. Então, se, por exemplo, eu falar que eu tenho uma bolacha de biscoito, um biscoito água e sal, por exemplo, que tem cerca de 32 quilocalorias, e 100 gramas de arroz, por exemplo, tem 164 calorias, eu estou contando para vocês a quantidade de energia que aquele alimento tem, tá? Então, aquilo que o meu corpo vai conseguir retirar daquele alimento é aquela quantidade. Então, a energia proveniente dos alimentos, ela é expressa em calorias, geralmente dita em cal ou quilocalorias, que se escreve letra K, cacau, tá? Então, além de os carboidratos terem uma importância muito grande no fortalecimento de energia, a gente também pode considerar que eles são essenciais para a constituição das nossas células, dos nossos tecidos, tá? Os principais carboidratos que nós ingerimos no dia a dia é o amido,
a glicose, a frutose e a sacarose. São esses os carboidratos principais que nós usamos, tá? O amido, gente, ele é um carboidrato presente nos vegetais, né? E ele é encontrado em alimentos como milho, batata, arroz, mandioca, trigo e entre outros aí. É encontrado também nos derivados desses vegetais, como por exemplo a farinha de trigo, o amido de milho, tá? Dessa forma, quando eu como pão, quando eu como bolo, quando eu como biscoito, eu estou comendo alimentos ricos em amido, que é um tipo de carboidrato, tá? Dessa forma, então, pães, bolos, massa, biscoitos são alimentos ricos em amido, beleza? E qual que é a função, então, dos carboidratos, gente? Energia para o organismo, força para o nosso organismo se desenvolver, e ele está também, ele é importante para o funcionamento, para o nosso corpo usar a energia de uma maneira rápida. A glicose e a frutose, gente, são açúcares encontrados na fruta, por exemplo, e no mel, tá? E elas duas são muito rapidamente absorvidas pelo nosso corpo. Então, nós devemos ingerir esses tipos? Sim, mas também com certa cautela. A sacarose é um carboidrato presente em grande quantidade na cana-de-açúcar e na beterraba. O açúcar que nós consumimos, por exemplo, né, ele é retirado da cana-de-açúcar. Em alguns países, gente, ele é retirado da beterraba, tá? Quando as pessoas geralmente querem emagrecer, elas geralmente cortam da dieta dela justamente os carboidratos. Então, as dietas que são pobres em carboidratos são muito utilizadas, então, para a pessoa perder peso rapidamente. Só que nessa dieta que ocorre a diminuição da quantidade de carboidratos, ocorre também a diminuição da quantidade de insulina produzida pelo pâncreas. Tá? A insulina é um hormônio que carrega a glicose para dentro das células, onde ela será usada como fonte de energia. A glicose não utilizada é armazenada na forma de gordura. Então, quando a pessoa faz uma dieta de carboidrato, que ela ingere uma quantidade menor de carboidrato, o corpo dela vai trocar o carboidrato por uma outra substância, vai começar a usar uma outra substância, tá? E a pessoa no regime geralmente troca o carboidrato por proteínas. Então, os níveis de insulina vão permanecer baixos, as células não recebem muita glicose e o organismo começa a queimar a gordura que foi armazenada, o que resulta na perda de peso. Porém, gente, essas dietas para poder perder peso, elas não vão provocar um efeito duradouro, né? Então é importante que tudo isso seja conciliado com uma alimentação equilibrada, com atividades físicas. Não adianta fazer uma dieta pobre em carboidrato, porque ela vai funcionar só a pequeno prazo. Assim que a pessoa começar a comer novamente, ela vai engordar. E geralmente essas dietas trazem consigo alguns sintomas, alguns efeitos indesejáveis no corpo, como tontura, náusea, fadiga, prisão de ventre, tá? E então é importante lembrar que os carboidratos são fonte de energia para o nosso organismo e não podem simplesmente serem substituídos da nossa alimentação assim. Então, quando a pessoa quer emagrecer, ela precisa, na verdade, procurar um nutricionista, um endocrinologista, e esses especialistas vão passar, observar, fazer exames. O nutricionista vai fazer uma dieta equilibrada, de acordo com a necessidade, com os hábitos daquela pessoa específico, tá? Para a pessoa poder perder peso com saúde. Bem, os lipídios, gente, eles são fonte de gordura para o nosso corpo, tá? Muitas pessoas ainda acreditam que as gorduras sejam os verdadeiros vilões na alimentação. Porém, apesar do excesso realmente fazer mal para a saúde, elas são fundamentais para o nosso corpo, tá? As gorduras, os óleos, eles estão presentes nos mais diversos alimentos. Além disso, as gorduras, elas constituem uma parte do nosso tecido adiposo e das membranas da célula, tá? A célula tem uma bicamada de lipídios, justamente para o revestimento e tal. E aí, as gorduras, elas são uma excelente fonte de energia para o organismo. São acumuladas como uma importante reserva energética e ajudam a manter a temperatura do corpo constante. Servem como isolante, como regulador de temperatura. Então, as vitaminas, por exemplo, A, D, E, K, só se dissolvem em gorduras. Então, os lipídios, eles também são essenciais para que o nosso corpo absorva determinadas substâncias quando elas passam pelo nosso intestino no processo de digestão.
Então, é importante também a gente falar disso, né? O colesterol, gente, é um tipo de gordura que faz parte da composição das membranas celulares, está presente em vários órgãos, tecidos. Apenas 30% do colesterol do nosso corpo é proveniente dos alimentos. O restante, 70%, é fabricado pelo nosso próprio organismo. Podemos explicar, dizer que o colesterol é uma gordura que viaja pelo sangue. E como gordura e água não se misturam, ele, para viajar pelo sangue, ele vai se associar a proteínas de dois tipos, que a gente chama de LDL e HDL, que a gente também apelida de mau colesterol e bom colesterol. Então, o HDL, ele transporta o colesterol das células para o fígado, que elimina através da bile e das fezes. E já o LDL, ele ajuda o colesterol a entrar nas células. E o seu excesso pode ficar acumulado nas artérias. Então, para o controle do colesterol, é necessário que a gente tenha uma alimentação saudável, bem variada, com muitos legumes, verduras, frutas, evitar o abuso de alimentos de origem animal, como, por exemplo, o excesso de bolo, biscoito, fritura, embutido, chocolate, que aumentam, né, os índices aceitáveis, e a prática regular de atividade física. Então, os lipídios também são macronutrientes. Bem, e as proteínas, gente? As proteínas, elas são os nossos tijolinhos de construção do nosso corpo. Elas estão aí, elas atuam como construtores mesmo do nosso corpo. Elas fazem parte das enzimas, de muitos hormônios, de tantas substâncias importantes para o nosso organismo. A queratina do cabelo, por exemplo, das unhas, uma substância que tem na clara do ovo que chama albumina, o colágeno presente na pele, tudo são proteínas, tá? Eles atuam protegendo as células, como anticorpos, por exemplo, transportando substâncias e controlando reações químicas dentro das células. Depois de ingeridas, gente, as proteínas elas são quebradas em pedaços bem pequenininhos que a gente chama de aminoácidos. E a partir desses pequenos aminoácidos, o organismo vai produzir novas proteínas que atuarão no nosso organismo. Existem na natureza cerca de 20 tipos de aminoácidos e eles vão se combinar. Tá? Eles se combinam e formam novos aminoácidos, tá? As proteínas elas podem ser de origem animal, vegetal, as carnes, o ovo, o leite, o queijo são alimentos ricos em proteínas de origem animal. Agora a soja, o feijão, o arroz integral, a ervilha, o girassol, o gergelim, a castanha, o coco, o abacate, são fontes de proteína vegetal. E todas elas são quebradas em aminoácidos e o nosso corpo vai usar isso, tá? Qualquer alimento de origem animal contém todos os aminoácidos que a gente necessita. Já os alimentos de origem vegetal, a gente precisa ingerir com grande variedade, tá? Porque a gente não consegue todos eles. Então, o alimento de origem vegetal, ele ele é um alimento que ele vai precisar ser complementado, tá? A carência de proteínas na alimentação, ela pode causar uma apatia, doenças renais, reumatismos, doenças hepáticas, baixa defesa imunológica, entre outras coisas. Então, por isso é muito importante uma alimentação equilibrada. Bem, e sobre os micronutrientes, vitaminas e minerais, é importante que a gente fale que mesmo pequena quantidade, eles são extremamente importantes, né? Não significa porque eu tenho que comer pouco, eles não são importantes. Nós precisamos deles nas quantidades pequenas, mas a ausência deles nos traz muitos transtornos à saúde, tá? As vitaminas, por exemplo, são substâncias que vão regular o metabolismo do organismo, necessárias em pequenas doses, sim. Mas a falta delas pode causar o que nós chamamos de avitaminose. Então, por exemplo, a falta da vitamina A pode causar cegueira, tá? Então, é importante que a gente cuide para ter uma alimentação adequada, porque mesmo em pequena quantidade, elas são muito importantes e podem causar danos à nossa saúde, a falta delas. Então, as vitaminas elas estão bem distribuídas nos alimentos. Uma alimentação variada ela pode fornecer todas as vitaminas de que precisamos. Porém, há outros fatores que influenciam nos processos para a pessoa não ter vitaminas, não serem absorvidas, né, as vitaminas no organismo,
ou então porque a pessoa come mal mesmo. Por exemplo, eu fazer um alimento da maneira inadequada, ou eu comer muito alimento industrializado, as vitaminas acabam sendo degradadas. Algumas pessoas têm problemas na absorção de determinadas vitaminas, tá? Então, isso também pode causar inúmeros danos. Aí a gente tem aí, olha, nessa imagem a gente tem vitamina A, complexo B. Complexo B é B1, B2, B6, folacina, upantotênico, biotina, colina, B12, tem um monte, tá? Por isso, complexo B. Complexo B são muito importantes para o funcionamento do sistema nervoso, do coração, dos músculos, mantém a saúde da pele, dos cabelos, diminui o estresse, combate a depressão, tá? A vitamina A é importante no crescimento da estrutura da pele, para a visão também ela é importante. A vitamina C, ela vai prevenir o envelhecimento das células, vai aumentar a defesa do organismo, ajuda na absorção de ferro, no fortalecimento dos vasos sanguíneos, dos dentes, dos ossos. A vitamina D, gente, ela é importante na absorção de determinadas substâncias, como cálcio e fósforo no intestino. E é muito importante para evitar, por exemplo, doenças como o raquitismo em crianças, né, que o osso fica fraquinho. A vitamina E, ela protege o nosso organismo, defende mesmo o nosso organismo, auxilia no bom funcionamento do sistema nervoso, participa do metabolismo de gordura. A vitamina K participa do processo de coagulação sanguínea. E onde que eu vou conseguir essas vitaminas? No brócolis, no óleo, no óleo de fígado, né? Na gema do ovo, no peixe, na manteiga, na couve-flor, na couve, na abóbora, nas carnes, no leite, nas frutas, no óleo de bacalhau, na manteiga, no germe de trigo, tantos alimentos que são ricos nessas fontes de vitaminas que a gente até se perde. Bem, e os minerais, assim como as vitaminas, são necessários em quantidades pequenas, mas também muito importantes para o funcionamento do nosso corpo, né? Sem as vitaminas, gente, as proteínas e os hormônios não teria função nenhuma, tá? Então, cálcio é um mineral muito importante, faz parte da constituição dos ossos, dos dentes, atua nos processos de coagulação sanguínea, na contração muscular, na transmissão de impulsos nervosos. Ele está relacionado também à doença, né? Do crescimento inadequado de determinada substância pode causar, por exemplo, a falta de determinada substância pode causar o raquitismo ou a osteoporose, tá? Então, são importantes para evitar determinadas doenças. Vamos lembrar que o raquitismo é aquela doença, gente, que dificulta o crescimento, né? A ossificação, e a osteoporose é aquela que faz um monte de poros, né? Nos ossos, e o osso fica fraquinho. E quais são as fontes de cálcio, por exemplo? O leite, os derivados do leite, as amêndoas, a couve, a laranja, tá? E o ferro, magnésio, iodo, potássio, todos são minerais, né? O ferro, ele é muito importante na formação do sangue, na respiração. A carência dele provoca anemia, tá, gente? Fissura nos lábios, fraqueza capilar, falta de apetite. Nossa, e os alimentos que tem ferro? Carne vermelha, principalmente, fígado de boi, né, gente? Vegetais. Esses vegetais, geralmente o verde mais escuro, tá? O feijão, são alimentos ricos em ferro. O iodo, gente, ele é um alimento essencial para os hormônios do metabolismo. E a carência dele pode causar um retardo mental e físico, que a gente chama de cretinismo, tá? Nos adultos pode causar o bócio, né? A falta do iodo pode causar o bócio, e por isso que na legislação brasileira é obrigatório a adição de iodo no sal de cozinha, justamente para diminuir a causa do bócio, né? E caracterizar no aumento da tireoide. Então, as principais fontes que a gente vê de iodo é o sal de cozinha, os frutos do mar, o arroz, tá? E o fósforo, o potássio também são minerais. O fósforo, por exemplo, eu encontro ele no leite, na carne bovina, nas aves, no peixe, nos ovos. Qual que é a função dele? Ele participa na constituição dos ossos, dos dentes, na produção de energia para o corpo, na constituição do DNA. O potássio, a gente vê ele na castanha, na batata doce, na banana, na batata com casca, na laranja, na ameixa, no tomate, no espinafre. E está relacionado à pressão
ele participa das contrações musculares e tem uma relação com o sódio também. Então, a pressão alta, ela pode estar relacionada com o desequilíbrio desse potássio e do sódio, tá? E a carência pode, por exemplo, causar debilidade muscular, né? Fraqueza muscular, alteração no ritmo dos batimentos cardíacos. Então, os sais minerais e as vitaminas são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. Então, se a gente avaliar direitinho, sais minerais e vitaminas, proteínas, carboidratos e lipídios, todos eles são importantes, mesmo que seja em pequena ou em grande quantidade. O nosso corpo precisa muito dessas substâncias e é isso que a gente tinha para falar na aula de hoje. Então agora eu vou deixar 2 perguntas para vocês, tá? Para vocês aí pensarem um pouquinho sobre a questão de uma alimentação equilibrada. De que forma você acha que a gente pode evitar determinadas doenças? Será que só de uma boa alimentação já é possível que a gente consiga evitar determinadas doenças? Essa pergunta, gente, parece até, né? Parece que a resposta já está pronta, né? E se eu perguntar para você o que é nutriente e qual a importância dele, o que você me diria? Então pensem nisso, na nossa próxima aula a gente conversa mais sobre os macro e os micronutrientes. Beijo grande, galerinha, e tchau, tchau. Fui!